Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento do contencioso tributário pelo Conselho Municipal de Contribuintes, sessão ordinária, hoje dia 27 de setembro de 2024. Nós temos hoje na pauta 3 processos. O primeiro deles é um processo que já iniciou na última sessão ordinária, que se deu há 2 meses atrás. Trata-se do processo do recurso voluntário 652-942-2022, cujo processo de primeira instância foi o 632247 de 2022. O assunto é cancelamento de notificação de lançamento de ISS. O recorrente é Bela Fashion Cabeleireiros e o conselheiro relator foi o Dr. Ryan Biava Rocha. Eu vou fazer a leitura do histórico, se por acaso cometer algum equívoco, vocês me corrijam. Então, após a leitura do relatório pelo relator, a doutora Sara Guedin Orlandim sustentou oralmente em nome do recorrente. O relator votou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento tanto do recurso de ofício quanto do recurso voluntário. Na sequência, o conselheiro José Araújo acompanhou o voto do relator. Após, o conselheiro Rafael da Silva Trombin solicitou vistas do processo. A conselheira Antonella Rigo participou do julgamento como suplente do conselheiro Felipe Tavares, que não estava presente naquele dia. Então, eu retorno para o término do julgamento desse processo, passo de imediato a palavra para o conselheiro Rafael Trombin, para que faça as suas considerações. Bom dia a todos. Naquela ocasião, me surgiu algumas dúvidas sobre o que foi inventado na sustentação oral, especialmente sobre o repasse. Havia uma alegação de que os valores recebidos aí em conta, através de cartões de crédito, seriam de terceiros, né? que esse contribuinte tinha uma parceria com alguns prestadores de serviços e ele simplesmente recebia e repassava esses valores para os terceiros. Analisando o processo aqui, a prova documental juntada pelo próprio contribuinte, eu não tenho dúvida nenhuma de que o voto do relator tem que ser mantido, né? Tem que ser acompanhado da minha parte, porque não existe essa prova inequívoca primeiro, do repasse de valores, segundo, que esses valores efetivamente pertenciam a esses terceiros. Por mais dessas singelas alegações, senhor presidente, eu voto por acompanhar o relator em conhecer o recurso e negar o provimento. Obrigado, doutor Rafael. Falta, então, o voto da conselheira Antonella, que está participando do julgamento desse processo, porque naquele dia o conselheiro Felipe estava ausente. Está confortável para votar? Sim. Então, eu até pesquisei um pouco sobre a questão dos salões de beleza, que tem uma lei específica do salão parceiro que permite essa dedução, né, dos repasses, só que eles têm uma série de formalidades. Uma delas seria justamente ter a nota já discriminada com o valor, o que é o repasse, o que não é, né, e aparentemente não foi juntado nenhuma prova nesse sentido. Então, eu vou acompanhar o relator também. Ok. O doutor colocou bem, exatamente isso, e a prova é completamente falha, aqui não tem documento nenhum, é tudo uma bagunça, digamos assim, né? O doutor relator aqui bem pontuando o seu voto. Então, a decisão, declaro por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento, e no mérito também por unanimidade de votos pelo desprovimento integral do recurso de ofício e do recurso voluntário. Nos termos do voto do relator, mantendo incólume a decisão de primeira instância. Antonella, eu agradeço muito a tua participação. E aí peço então que o Felipe sente a mesa para que a gente continue o julgamento dos outros 2 processos. Bom dia. Presidente, Camilo. Na sequência da pauta, nós temos o recurso voluntário 334, CM 334/2024. O processo de primeira instância é o 685-206 de 2023. Trata-se de cancelamento de COSIP. O recorrente é o senhor João Carlos Sequinel e o conselheiro relator é o conselheiro Felipe Tavares, que passo a palavra de imediato para que faça a leitura do relatório. E como nós não temos sustentação oral, já pode, na sequência, fazer a manifestação do seu voto. Bom dia novamente.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferido nos autos da impugnação, processo administrativo 685206, no qual julgou-se improcedentes os pedidos, formulados pelo impugnante ora recorrente. Em apertada síntese, o objetivo recorrente é anular a decisão que manteve rígido o lançamento da COSIP, sob a alegação de que o tributo não poderia incidir, uma vez que, supostamente, o imóvel do qual é proprietário não estaria em via beneficiada pelo serviço de iluminação pública. De forma abreviada, no procedimento administrativo inicial, processo administrativo 6590-23 de 2023, foi indeferido o pedido de cancelamento e restituição dos montantes já pagos nos anos de 2019, 20, 21, 22 e 23. A autoridade fiscal, em parecer fundamentado, demonstrou, por meio de imagens fotográficas datadas de abril de 2022, que na via em que estava localizado o imóvel de propriedade do contribuinte, dispunha de posteamento de lâmpadas de iluminação pública, razão pela qual o pleito deveria ser indeferido. Inconformado com a negativa, o contribuinte interpôs impugnação à decisão do fisco, sob a alegação de que a imagem juntadas aos autos não seria fidedigna, porquanto a fotografia, abro aspas, não focou a rua ou não visitou em sua totalidade, fecho aspas. De toda sorte, embora tenha alegado inexistir o serviço, o impugnante não juntou aos autos qualquer prova de suas alegações. Após, vieram aos autos o parecer fiscal denegatório e a decisão do julgador singular, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados e manteve rígido o lançamento. Cumpra-se mencionar que, anteriormente à proclamação do resultado da decisão de primeira instância, o impugnante protocolou um novo processo, o PA 695483 de 2024, o qual foi apensado ao processo 685206 e encaminhado ao julgador singular para análise. Salientes que o conteúdo do ato protocolizado estava desprovido de qualquer material probatório, contendo unicamente uma manifestação de insurgência quanto ao lançamento. Folha 03 do PA 695483 de 2024. De forma derradeira, em face da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CMC. No recurso, o recorrente manifesta no sentido de que não deve incidir a cobrança da COSIP em situações nas quais o imóvel não seja beneficiado diretamente pela iluminação pública e que o fato de existir posteamento com iluminação apenas em local distante do imóvel não seria justificativa para o lançamento da exação. Por fim, por meio de parecer administrativos, vieram aos autos nova manifestação da autoridade fiscal, reafirmando a correção do lançamento, inexistindo qualquer ressalva adicional que alterasse o entendimento inicialmente exarado. O relatório, passo a decidir. Destaco, em momento oportuno, não competir aos julgadores administrativos declarar a inconstitucionalidade de lei ou de atos normativos, bem como dispensar, por equidade, o cumprimento da obrigação tributária principal, artigos 162, incisos 1º e 2º do CTM. Nestes termos, devem os agentes verificar se os atos praticados atenderam à legislação de regência. Havendo dúvida quanto à constitucionalidade da norma impugnada, caberia ao CMC unicamente recomendar ao chefe do Poder Executivo que propusesse ao Poder Legislativo a aprovação de lei modificativa. De toda sorte, com a finalidade de fundamentar a possibilidade de cobrança, não se tratando de taxa, ausente o requisito de referibilidade, saliento que o próprio STF já declarou que a COSIP pode ser cobrada, ainda que inexista contra a prestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Por exemplo, eu cito alguns incisos aqui do RE, alguns pontos aqui do RE. Eu vou dispensar a leitura, depois eu disponibilizo. Portanto, frente à impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública, o STF afirmou não ofender o princípio da isonomia a existência de cobrança baseada em critérios objetivos que segmentem os potenciais contribuintes nos termos da legislação municipal. Ademais, a própria Constituição Federal, artigo 149-A, facultou aos municípios do Distrito Federal a instituição da COSIP na forma das suas respectivas leis. Nesse sentido, dois dispositivos inseridos no Código Tributário Municipal merecem transcrição. Artigo 420 do CTM diz que constitui fato gerador da COSIP, serviço de iluminação pública de vias, logadores e demais bens públicos, e envolve consumo de energia, instalação, manutenção e melhoramento da rede de iluminação pública. O 421, o sujeito passivo da COSIP eu vou ler o inciso 2, que é o caso que se aplica ao recorrente, o proprietário de imóvel edificado ou não, situado em via
beneficiada por esse serviço que não dispõe de ligação regular de energia elétrica. Do ponto de vista jurídico-tributário, verifica-se inexistir na norma local relação entre o fato gerador da COSIP e a existência de pontos de iluminação pública em frente ao imóvel respectivo, sendo suficiente que a via contém um único ponto de iluminação disponível. Destaque-se, como bem apontado pela julgadora ACO, tratar-se de espécie sui generis de tributo, uma figura similar aos serviços públicos Uti-Universe, prestados a todos aqueles que se utilizam das vias municipais agraciadas pela iluminação pública. Ante o exposto, inexistente qualquer vício que possa acarretar na anulação do lançamento, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se incólume no lançamento realizado pelo fisco, nos termos da decisão proferida em primeira instância administrativa. Obrigado, conselheiro Felipe. Então, o conselheiro relator ele vota pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento. Eu coloco a matéria em discussão. Posso fazer só um resumo novamente? Rapidamente, o contribuinte se insurge contra o lançamento da COSIP, ele tem um imóvel que está no meio ou no fim de uma rua e na frente da casa dele não há iluminação pública de fato, pelas fotos, mas existe iluminação pública no começo da rua. E ele fala, não, para lançar a COSIP tem que estar em frente da minha casa, eu não me beneficio desse serviço. E aí gerou-se todo esse processo administrativo que eu acabei de ler o relatório. Uma dúvida ali, no relatório, tu colocou que, não sei se foi um pedido ou se foi aceito uma repetição, uma restituição de algum valor. Ele pede anulação e restituição dos É o valores. que ele pede, mas no passado ele já teve algum outro processo, que foi feito algum, não sei se eu entendi mal. Desconheço. Foi pelo que eu entendi, nesse processo administrativo ele pedia inicialmente já a repetição do indébito dos exercícios pretéritos e a anulação do lançamento do próprio exercício que ele não tinha quitado. Ele controverte bem no ponto fático, então, não ter iluminação em toda a via que pertence ao imóvel que ele é. Ele tem que estar suficientemente. Eu recebi a processo digital, né? Eu vi que parece que é uma via Extensa. A COSIP, de fato, ela nem o requisito de estar em via beneficiado ou não é algo adicional que a gente colocou na nossa legislação. Em tese, né, nem precisaríamos disso. Não é taxa, né? Então é uma contribuição. Enfim, o processo está em pauta para discussão. Falando nisso, eu não trouxe os autos aqui, está na minha mesa. Se eu precisar de vista, eu já desço lá e pego. É digital, a gente passou o Mas eu link tô com a para... via física lá. Não tô? Tem um que a impugnação é física. Talvez a e o primeira instância é recurso física. já está no GDOC. Tá, isso. Os conselheiros estão prontos para coletar os votos? Então, o conselheiro relator vota pelo conhecimento e desprovimento. Doutor Rafael, como vota? Com o relator. Acompanha. Doutora Liliane. Acompanha. Doutor Ryan. Proclamo então o resultado do julgamento do processo. Por unanimidade de votos, decididos pelo conhecimento e no mérito, por unanimidade de votos também, pelo desprovimento integral do recurso voluntário, nos termos do voto do relator, mantendo incólume a decisão de primeira instância. Apregou então para julgamento o último processo. Trata-se do recurso voluntário 697-308 de 2024, cujo processo de primeira instância foi o 687 e 678 de 2023. O assunto é cancelamento de notificação fiscal. O recorrente é Simples Dental Software S.A. O conselheiro relator é o conselheiro Felipe Azevedo Tavares. Eu faço só o registro que ontem à tarde o Conselho Municipal de Contribuintes recebeu um e-mail do procurador desta empresa dizendo para que fosse juntado a memoriais. E eu fiz agora pela manhã um encaminhamento de forma digital para vocês e também de forma física agora na sessão. Passo então a palavra para o conselheiro relator, para que faça a leitura do relatório e, na sequência, como também não temos pedido de sustentação oral, a manifestação do seu voto. Embora eu não tenha mencionado o memorial juntado ao processo, ainda não formalmente, como o presidente me mostrou esse memorial, eu fiz a leitura e, a princípio, digo que não alterou o meu entendimento. Foi praticamente um resumo do que ele já vinha solicitando. Esse processo eu vou pedir desculpa a todos pela extensão
da leitura. Ele tem uma matéria fática muito grande, então eu tive que fazer esse resumo aqui para o entendimento do caso. Eu também vou falar verbalmente, rapidamente, o que aconteceu. É uma empresa que licencia software de controle de consultórios odontológicos, essencialmente. Ela estava aqui instalada em Criciúma, foi para outro município. E a questão são três pontos focais aqui, ou de atenção. A confusão entre gratuidades, então, que ele alega disponibilizar gratuitamente. O segundo ponto é a cessão do próprio software, misturada com intermediação. E o terceiro ponto que foi levantado aqui no processo foi em relação ao serviço de publicidade, que o recorrente afirma não prestar. E aqui a gente vai tratar um pouco sobre essa questão da prestação de serviço de publicidade para essa empresa. Essencialmente uma empresa que faz cessão de software, tá? Para controle de consultórios odontológicos. Então, inicio aqui a leitura do relatório. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular, proferida nos autos da impugnação, processo administrativo 687678-2023, no qual julgou-se improcedentes os pedidos formulados pela impugnante, ora recorrente, sociedade empresária cujas atividades estão eminentemente direcionadas à disponibilização de sistemas de tecnologia para o gerenciamento de consultórios odontológicos. Em apertada síntese, trata de recurso que objetiva, desconstituindo a decisão proferida pelo julgador de primeira instância administrativa, anular os lançamentos, dois lançamentos, o 446809 e o 446810, realizados pela autoridade tributária no bojo da ação fiscal 292/2023, relativos ao ISS incidentes sobre as atividades da recorrente no período compreendido entre 1º de novembro de 2018 a 31/5/2021. No processo administrativo, relatou-se que a recorrente deixou de levar à tributação diversas receitas. Conquanto afirmasse que desenvolvia atividade de prestação de serviços capitulados nos subitens 0105, licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computador, e 0107, suporte técnico e informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computador e banco de dados, da lista anexa do artigo 235 do Código Tributário Municipal, não teria sido essa a realidade fática verificada. A autoridade fiscal destacou 3 situações distintas, as quais seriam evidências concretas das inconformidades legais que fariam com que as declarações prestadas pela recorrente não merecessem fé. A primeira inconsistência seria a emissão de notas fiscais de serviço de suporte técnico, subitem 0107, para serviços de intermediação de negócios, 10.02, cuja alíquota era mais elevada. A segunda inconsistência seria a emissão de notas fiscais de serviços de licenciamento de software, subitem 0105, em casos que, na realidade, seriam tributados pelo 1725, relativos à atividade de publicidade. Por fim, a terceira inconformidade teria sido a ausência de tributação dos serviços prestados de forma gratuita, para as quais, porém, teria sim havido contraprestação. Sob a primeira inconformidade, não há necessidade de pormenorização, uma vez que a recorrente, no âmbito do procedimento fiscal, manifestou sua concordância com o ato fiscal e requereu o direito ao pagamento da parcela, incerta na notificação 446809, posteriormente recalculada pelo saldo, remanescendo, na citada notificação, o montante relativo aos serviços de publicidade. Só uma explicação, foram 2 lançamentos. Num primeiro lançamento, houve ali o cálculo do montante da intermediação e do serviço de publicidade. Na outra notificação, é só das gratuidades. Eu vou evoluir aqui na leitura. Quanto à segunda inconformidade, aquela relativa à emissão de notas fiscais de serviço de licenciamento de software 0105, para casos tributáveis pelo subitem 1725, que trata das atividades de publicidade, incluída também na notificação 446809, a autoridade fiscal destacou que os serviços de disparos de SMS, então contratados pelas empresas Dental Cremer, Produtos Odontológicos S.A. e Quantity Serviços e Comércio de Produtos, cujos contratos bilaterais, embora requeridos, não foram disponibilizados, não estariam em conformidade com a atividade de licenciamento, mas tratava-se, na realidade, de difusão de conteúdo publicitário e propagandístico,
serviço previsto no rol de atividades nos quinais da recorrente e cuja alíquota é mais elevada, os quais foram prestados para empresas de e-commerce, não consumidoras dos softwares de gestão odontológica. Por fim, quanto à terceira inconformidade, após a verificação dos relatórios de movimentação financeiras e fiscais, a autoridade questionou a existência de prestação de serviços não declarados, supostamente gratuitos. Em diligência, a recorrente informou que as gratuidades eram concedidas aos clientes que adquiriam determinados produtos de determinados parceiros em algum período de tempo, estratégia que visaria o incremento nas atividades da empresa e também na fidelização dos consumidores. Diante do fato, a autoridade fiscal concluiu que, abro aspas, ou a auditada recebe pagamentos diretamente do parceiro, que, em última instância, funcionaria como um patrocinador dos usuários do software, ou há, ao menos, benefícios imateriais, decorrentes da cooperação entre empresas, capaz de promover ganhos e vantagens no mercado concorrenciais, tais como redução de custos, ganho de escalabilidade, maior exposição da marca, fecho aspas. Em virtude da evidência, arbitrou-se o valor dos serviços, supostamente gratuitos, pelo preço cobrado em 75% das operações normais da recorrente, nos termos do lançamento 446810. Notificada, já em sua defesa, além de afirmar que teria ocorrido a decadência no período compreendido entre janeiro de 2018 e novembro do mesmo ano, a então impugnante alegou que as gratuidades, as quais seriam tão somente relacionadas a campanhas promocionais de marketing, não seriam tributáveis e que houve precariedade nos lançamentos, os quais teriam sido pautados em presunções equivocadas e que, portanto, seriam nulos, já que não houve comprovação da ocorrência do fato gerador do tributo, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante exigido nos termos da legislação. A impugnante enfatizou que também seriam nulos os lançamentos relativos ao serviço de publicidade, pois as atividades, abro aspas, a atividade de inserção de publicidade não corresponde, no caso, a uma prestação de serviços que possa se sujeitar ao imposto municipal, mesmo porque não houve prestação dos serviços de inserção de publicidade, fecho aspas. Outro sim afirmou que os conceitos de, abro aspas, disparo de ICMS, fecho aspas, não estaria contido nos serviços previstos no item 1725 da Lei Complementar 267 de 2018, o qual dispõe sobre a inserção de textos, desenhos ou outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto livros, jornais, periódicos, nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Por fim, a impugnante também se manifestou no sentido de que, abro aspas, a multa foi aplicada sobre o imposto supostamente devido, a nítido caráter confiscatório, o que é vedado, conforme já decidiu o STF, é necessário haver uma proporcionalidade entre a conduta e a pena imposta. No caso, a nítido abuso e confisco, sendo que não se materializou o fato gerador para validar a cobrança realizada pelo município de Criciúma, fecho aspas. Apresentada a réplica, a autoridade fiscal, em ato contínuo, o processo foi distribuído ao eminente julgador de primeira instância administrativa, o qual julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo impugnante, fundamentando sua decisão quanto à decadência, que, abro aspas, o marco inicial de contagem do prazo decadencial fixa-se no primeiro dia do exercício subsequente à ocorrência do fato gerador, em respeito ao artigo 173, inciso 1º do CTN, bem como conforme a súmula 555 do STJ, fecho aspas. Quanto ao serviço de disparo de ICMS, decidiu-se que, abro aspas, os serviços prestados devem ser tributados pela alíquota prevista no 1725, em detrimento da alíquota prevista no 1.05, uma vez que há predominância daquela atividade, fecho aspas. Em relação às gratuidades, o julgador manifestou-se no sentido de que, abro aspas, pela existência de contrato bilateral e pelos serviços prestados, bem como pelo evidente benefício econômico obtido pela impugnante, resta correta a tributação, fecho aspas. E por fim, abro aspas, como não foi possível identificar a apuração real da base de cálculo, bem como pela ausência de declaração e apresentação de documentação pela impugnante, correto assim o procedimento utilizado pelo fisco no arbitramento, fecho aspas. Após inconformada, a recorrente a empresa apresentou recurso voluntário ao CMC, substancialmente pautado nos mesmos argumentos externados na impugnação, propugnando pela reforma integral da decisão ACO e com o consequente cancelamento integral dos lançamentos. Por derradeiro, após a leitura dos autos, este julgador, por meio de diligência,
solicitou ao eminente presidente do Conselho do CMC que solicitasse a recorrente a apresentação, no prazo de 15 dias, de cópia dos contratos celebrados com as empresas LSI-SA e Quantity Serviços de Comércio de Produtos para a Saúde S.A., o qual não foi atendido sob o argumento de que, abro aspas, na palavra da recorrente, as atividades ocorreram com base em declarações de vontade das partes, pelo que não há contratos a serem apresentados, fecho aspas. O relatório, passo a decidir. Inicialmente, quanto à matéria impugnada relativa à incorreção do entendimento do fisco, no sentido de que a recorrente teria prestado serviços publicitários, mas declarados como licenciamento de softwares, não me parece haver quaisquer dúvidas que importem no reconhecimento do pedido. Além de estar prevista no rol de quinais ativos da empresa, ficou evidente que a atividade de disparos de SMS se amolda ao que se considera como serviço de publicidade, quais sejam inserção de texto, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidades em qualquer meio, grifo. Lei Complementar Municipal, CTN, subitem 1725, da lista de serviço. Como bem exposto pela autoridade fiscal e corretamente decidido pelo jogador singular, abro aspas, se trata de um recurso presente no software da empresa, o qual permite que uma mensagem de marketing seja incluída ao SMS. Em outras palavras, essa inclusão, por intermédio do software confeccionado pela Simples Dental, representa a inserção publicitária no meio SMS, fecho aspas. Embora não seja um conceito estático, relevante mencionar a disposição positivada pela Lei Federal 12.232 de 2010, o qual dispõe em seu artigo 2º que os serviços publicitários são, abro aspas, o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação, a supervisão da execução externa, a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, fecho aspas. Exemplificadamente, se uma empresa que seja proprietária de pontos comerciais de outdoors, mídia, confecciona painéis sobre encomenda e veicula as peças comerciais de seus clientes, está desenvolvendo atividades publicitárias capitulado no subitem 1725 da lista de serviços do Código Tributário Municipal, no mesmo sentido que a veiculação de mensagens de texto na mídia SMS também está. Portanto, resta incontroverso que a recorrente não licencia seu software para empresas de e-commerce, mas deste se utiliza para inserir e difundir conteúdo publicitário de suas parceiras comerciais, com as quais celebra contratos bilaterais, que nem mesmo foram disponibilizados ao fisco ao tempo da ação fiscal, ou por meio da diligência solicitada por este julgador. De outra sorte, conquanto não exista necessidade de aprofundamento quanto à questão relativa à inserção de publicidade, a tributação das atividades que teriam sido prestados de forma supostamente gratuita merece exame mais detalhado. Comprovou-se que mais da metade, 54% dos serviços prestados pela recorrente na seção de uso de software referiam-se a serviços gratuitos e que estes não foram declarados. Na realidade, tratavam de serviços supostamente sem contrapartida. Afinal, seria irrazoável supor que os benefícios auferidos com as parceiras não seriam suficientemente interessantes ao sucesso do negócio, compensando eventuais perdas com as isenções temporárias concedidas. A relação negocial entre a Simples Dental e seus parceiros, embora o fisco não dispusesse dos contratos bilaterais celebrados, demonstrou ser de evidente interesse econômico. A recorrente claramente tentou angariar novos clientes, ou ao menos buscou receber recursos dos usuários finais dos serviços de software em volumes superiores ao que teria recebido caso não tivesse tal arranjo comercial celebrado com seus parceiros. Veja-se. Quando a recorrente disponibiliza seu software a um consultório odontológico, em regra ela cobra pelo serviço. Nada mais natural, tratando-se de uma relação comercial com objetivo lucrativo. Quando a gratuidade era concedida, entre aspas, gratuidade, essa não ocorria por caridade ou altruísmo, mas em relação de este consultório, cliente, ter adquirido produtos em determinado volume de algum parceiro da recorrente. Conquanto não
se tem acesso ao teor dos contratos bilaterais pactuados, é lógica a conclusão de que essas empresas parceiras de algum modo remuneravam o recorrente, ainda que indiretamente por meio da divulgação gratuita em seus portais de venda dos softwares comercializados pela Simples Dental. Determinado cliente que tenha ganhado a gratuidade em determinado ano, por ter adquirido produtos da parceira comercial, possivelmente passaria a pagar o licenciamento nos anos subsequentes, razão pela qual não se pode concluir serem gratuitos tais serviços, já que a recorrente, no mínimo, teria economizado seus recursos com a contratação de publicidade ou reduzido suas despesas comerciais com a prospecção de novos clientes. Em relação à base de cálculo, são precisas as conclusões externadas pelo julgador singular de ser inegável que a recorrente não colaborou com o procedimento e que, abro aspas, se omitiu nos esclarecimentos, não apresentando os contratos dos acordos quando solicitados pela fiscalização, bem como não informou o preço que, em situações normais, seriam cobrados os clientes contemplados com a gratuidade, fecho aspas. Nesse sentido, se o contribuinte não fornece as informações e se não fosse possível o arbitramento, que nada mais é do que o meio que dispõe a Fazenda Pública para verificar a dimensão do fato imponível, como poder-se-ia tributá-lo? Afinal, ausente tal técnica fiscalizatória alternativa, seria inviável a obtenção do quanto devido. Neste ponto, salutar citar a jurisprudência do STJ, que com muita clareza, amparando-se na melhor doutrina, expôs o tema do qual se trata nesse momento processual. Eu vou ler só o grifo aqui do RE, do agravo regimental no RE. Valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte que não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública autorizada a arbitrar o preço dentro de um processo regular. Esse agravo aqui é bem conhecido. Eu acho que depois eu vou disponibilizar o teor completo dele. Frisa-se que o Instituto Epigrafado está positivado no artigo 250 do CTM, o qual autoriza o lançamento a partir de uma base de cálculo arbitrada, sempre que se verificada, entre outras hipóteses, inciso 1 e 8º do mesmo artigo, abro aspas, não possuir o sujeito passivo ou deixar de exibir os elementos necessários à fiscalização das operações realizadas, fecho aspas, ou quando os serviços forem abro aspas, prestados sem a determinação do preço ou a título de cortesia. Evidente, portanto, não haver dúvidas de que os fatos geradores ocorreram, em que, embora a recorrente afirme que os serviços foram gratuitos, as informações prestadas não merecem fé, uma vez que no curso da ação fiscal a empresa recusou-se a fornecer os contratos solicitados. Nesse sentido, entendo que a técnica utilizada ocorreu de forma válida dentro de um processo regular e que concedeu oportunidade ao contraditório e ampla defesa. Aliás, cumpra-se ressaltar que os números apresentados e arbitrados pelas autoridades estão extremamente razoáveis e em consonância com o critério de arbitramento previsto no parágrafo 2º, inciso 4º do artigo 250 do CTM, já que se utilizou o valor cobrado em 63.872 dos 85.406 serviços prestados, ou seja, relativo ao preço de 75% das vendas realizadas pela recorrente no período considerado. Folha 103 do PA 687678. Salienta-se que, em consonância com o artigo 79, inciso 1º da Lei 7816 de 2020, lei que estabelece normas gerais para os processos administrativos da administração pública do municipal, cujas disposições, nos termos do seu parágrafo 5º, aplicam subsidiariamente ao CTM a previsão de aplicação subsidiária do CPC nos assuntos não regulados pela norma. Portanto, entendem-se aplicáveis os parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do CPC, os quais estatuem que, quando executado alegar o exequente em excesso de execução e pleiteia quantia superior à resultante, cumprirá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena do pedido não ser analisado. Por fim, tratando-se de questão prejudicial à análise de mérito, mas que dependia da análise dos fundamentos anteriormente expostos, mistas serem considerados os critérios legais relativos à decadência alegada pela recorrente. Nesse ponto, indubitável que se o tributo não foi declarado nem pago, o termo inicial do prazo decadencial, o primeiro dia do exercício seguinte, aplicação do artigo 173.1 do CTN. No mesmo sentido, o entendimento que provém da súmula 555 do STJ, na qual afirma-se que, quando não houver a declaração do débito, o prazo quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1º do CTN. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Ademais, quando verificada a presença de dolo, fraude ou simulação, o entendimento que deve prevalecer é de que, na ausência de regra expressa, a contagem no prazo decadencial deve ser realizada de acordo com a regra geral do 173, parágrafo inciso 1º do CTN, uma vez que o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN apenas excetua tais casos da regra que enuncia, sem contudo prever a regra aplicável a eles. Outro sim, é este também o entendimento da melhor doutrina e da jurisprudência do STJ. Por exemplo, aqui eu cito o RESP 973-733 de Santa Catarina, que, colocado nos, abro aspas, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constitui o crédito tributário, o lançamento de ofício, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude, simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito. Com amparo no entendimento mencionado, nos casos em que a recorrente foi autuada por prestar serviço de difusão de conteúdo publicitário, quando declarava serem tais serviços unicamente licenciamento de software, restou evidente que a conduta praticada foi fraudulenta, já que voltada para modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto devido, artigo 78C do CTN, e que, portanto, o prazo decadencial deve ser contado na forma do artigo 173.1 do CTN. No mesmo sentido, nos casos das alegadas, mas não verificadas gratuidades, porquanto não levadas à tributação, inexistindo declaração do débito, o prazo decadencial conta-se na forma do 173.1 do CTN, conforme disposto na súmula 555 do STJ. Por derradeiro, por ter a recorrente durante o período fiscalizado, prestados diversos serviços sem a devida emissão de documentos fiscais ou por tê-los capitulados de forma incorreta, correta aplicação da penalidade prevista no 78A do CTN, uma vez que, ainda que não tenha havido a intenção de lesar o fisco, a conduta de sonegação prescinde de dolo específico, sendo suficiente para sua caracterização a presença de dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento. Aqui eu cito o agravo regimental, no agravo em recurso especial 1585-440 de São Paulo, do STJ. Ante o exposto, inexistentes quaisquer vícios que possam acarretar na anulação do lançamento, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se incólume o lançamento realizado pelo fisco, nos termos da decisão proferida em primeira instância administrativa. Desculpem pela extensão, foi duro ler tudo também, mas aqui não tinha como, a matéria é eminentemente fática. Estou à disposição para tirar dúvidas aqui, presidente. Obrigado. Já antecipadamente parabenizo aí pelo seu desprendimento de fazer um relatório tão conciso. Coloca a matéria em discussão dos conselheiros. Eu confesso que eu fiquei com dúvida em vários pontos do voto do relatório. E nesse sentido eu acho que um pouco de vista. Sem problema. Defiro de plano. Eu acho válido o pedido de vista, porque é realmente extenso. Foram 3 pontos bem complexos. A própria fiscal é bastante extensa. Não domino com essa extensão e essa situação de serviço de software e quero ter mais segurança. Para ajudar na leitura, basicamente, cobrança de disparo de SMS quando a Simples Dental alegava que era licenciamento de software, uma alíquota mais reduzida, só que ela, no meu entendimento, ela não licencia o software dela para uma dental, uma empresa que vende produtos odontológicos. Ela inseria a publicidade e usava do software dela para mostrar a publicidade para todos os clientes consumidores daqueles produtos da própria Simples Dental. Então ela emitia nota para a Simples Dental como seção de software, quando na verdade ela prestava um serviço propagandístico para a Simples Dental. Esse é um ponto. O segundo ponto é a gratuidade. Tem a Simples Dental, Dental Cremer ou outras parceiras comerciais, ela celebrava contratos bilaterais com essas empresas e falava o seguinte:
meus consumidores, dentistas que compram do meu software, ou têm o meu software ou querem ter o meu software, comprem determinado volume de insumos nesses parceiros Dental Cremer e tal, que você ganha a minha licença por 1 ano. Então, Como se fosse uma venda casada. o consultório odontológico vai lá, compra na Dental Cremer R$1.000, eu não sei o volume, não tem um contrato, não foi disponibilizado pra gente. Compra R$1.000 na Dental Cremer e você ganha o meu software por 1 ano. Ele ia lá comprava e ganhava o software por 1 ano. Provavelmente no ano seguinte você já instalou o software e você continuava com aquele software. A autoridade fiscal entendeu como uma captação de cliente. Então, aquela gratuidade dada para o consultório odontológico não tinha sido gratuito, porque teve uma contraprestação, ainda que indireta, uma contratação ainda que indireta de serviço de propaganda, daí sim, da Dental Cremer para ele. Então, os benefícios não eram diretos, não existia uma nota fiscal emitida e ele entendeu, não. É um volume muito grande que você concede de gratuidade. Isso não é um serviço gratuito, algo altruístico ou selecionando 50%? Falou 54%. E ele não disponibilizou em 2 oportunidades os contratos. Que ele fala nesses memoriais aqui, né? Que ele não negou essa apresentação, mas tu em 2 oportunidades, inclusive, pedido de diligência depois na fase de execução, né? Que no item 12 ali dos memoriais ele disse que ele não submetiu e também não deixou de apresentar contratos ou acordos. Sim, na última diligência. Deixou, né? Deixou e nos seguintes termos, isso que eu fiquei assim, falei, estamos... Que não tinha, né? Dizendo que não tinha, não era? Não, ele disse que não... Que eram acordos verbais, né? Que eram acordos bilaterais e que ele não ia disponibilizar. E não competia a gente. Eu não entendi isso aí. Até na leitura que o... No final, Doutor, eu Folha. acho que ele fez a diligência depois também. Eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido conforme a doutora França falou agora. Após a leitura dos autos, por derradeiro, após a leitura dos autos, este julgador, por meio de diligência, solicitou ao presidente do conselho que solicitasse a recorrente apresentação, no prazo de 15 dias, de cópia dos contratos celebrados com as empresas LSI-SA e com a Quantity, Serviço de Comércio de Produtos para a Saúde, o que não foi atendido sobre o argumento, abro aspas, as atividades ocorreram com base em declarações de vontades das partes, pelo qual não há contratos a serem apresentados. Esse foi o que ele nos escreveu. Ele escreveu mais coisas. Na diligência tem... Eu não sei se eu estou entendendo dessa forma, mas eu entendi que seria o contrato verbal, né? Só faturado, né? No próprio processo administrativo, ele se nega a fornecer esses contratos. Eu queria ver o teor desse contrato. Contraditório com o memorial dele, então. Qual é a contraprestação? O que a Quantity ou essa outra empresa está dando para ele em troca de compre no meu site X e aquele dentista ganha o meu software? Qual é a contraprestação que existe nessa relação? A gente não consegue, a gente não teve, a gente, quando eu digo fazenda e município, a gente não teve acesso a essa documentação. Aí a autoridade... Tem movimentação bancária entre as empresas? Tem, deve ter tudo no processo, o processo é gigante, deve ter 200, 300 páginas de planilhas. Às vezes essa movimentação está vindo por forma de desconto em outra contraprestação. A análise foi feita. Mas eles são... de fato, para ele era mais interessante se a base ficasse menor, né? Daí ficou 75% na arbitragem, 75%. De todas as gratuidades, a autoridade fiscal falou, eu vou pegar a cobrada em 75% das operações de licenciamento. Se eu cobro R$100 por mês ou R$50 por mês em 75%, o critério foi o percentual. Eu confesso que, como jogador de segunda instância, eu não entrei no mérito do próprio lançamento. Eu tive que analisar ali o julgamento de primeira instância, é o que está sendo recorrido, né? Obviamente eu li o processo e é bem complexo. Para eu entender isso, essa dinâmica... Thiago, foi bastante complexo. Eu acho válido à vista e queria que todos compartilhassem um pouco desse processo, porque ele realmente foi... Eles são físicos ou eletrônicos? Depois nós vamos dar o link para a sua acessação, todos eles, o processo todo digital. Então, decisão após a leitura do relatório e manifestação do voto do relator pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento, o conselheiro Ryan Biava Rocha solicitou vistas do processo. Eu só uma pequena consideração. No processo que o Dr. Ryan relatou, que voltou para julgamento agora, só não observar que no acórdão
participou do julgamento, ao invés do conselheiro Felipe, a conselheira Antonella. E nos processos que foi julgado hoje, o conselheiro Felipe, e não esquecer que ao invés do doutor José, que está ausente hoje, que participou a doutora Liliane. Perfeito. Declaro então, agradecendo a todos a presença, declaro encerrada a presente sessão ordinária.